pessoal, tudo bem? Não podia deixar de passar aqui hoje, depois de um final de semana maravilhoso de retiro, de várias práticas, de um monte de caminhos aí iluminados e como de praxe, né? Quando eu vou tendo alguns insights de algumas situações das quais eu considero que servem muito para mim, né? Vocês sabem o quanto que eu gosto de passar isso para vocês, porque, de novo, eu repito, né? Eu só falo daqueles caminhos que eu percorri e que eu acho que pode ser interessante para vocês, né? Teve um fato no retiro, uma passagem que o Marco contou pra gente dentro de uma das aulas, que ele falou que existia dentro de um vilarejo, um monge que era muito difícil conversar com esse monge, porque esse monge estava sempre meditando, ele estava sempre isolado, né? E um discípulo uma vez conseguiu chegar no monge. Depois de anos de tentativa, ele conseguiu ter esse momento de vou falar com o monge, né? Como que vai ser? Enfim. Assim que o discípulo entrou, olhou para o monge, né? O monge falou assim, né? O que te traz aqui, né? O que você veio buscar? Aí o discípulo falou assim, eu quero saber, me conta, como que eu chego na iluminação? Como que eu chego nesse negócio dessa paz, dessa situação onde tudo é mágico, né? No samsara, né? Como que eu chego nisso, né? Aí o monge pega e começa a servir chá para o discípulo. E vai servindo chá, e o discípulo vai olhando aquela xícara, e aquela xícara foi enchendo de chá, e começou a transbordar. Aí o discípulo falou assim, a xícara está transbordando, monge. Aí o monge olhou para o discípulo e falou assim, da mesma maneira que a sua cabeça está transbordando de tantos pensamentos, tem como entrar mais chá aqui? Só vai entrar chá nessa xícara se eu esvaziá-la. Então, vai para sua casa, vai para o seu cantinho, medita, esvazia essa cabeça e depois você volta aqui. Isso é bárbaro, porque isso faz a gente pensar milhões de coisas, né? Tem aquele caminho que eu acho que é o caminho que eu mais falo aqui, que eu não queria muito entrar nesse caminho, porque tem vários vídeos meus falando desse caminho, né? Senta lá, medita, busca o vazio, presta atenção no momento presente, curta a sua respiração, fica com você, que você fazendo uma prática dessa, 20 minutos ao dia, depois de 2 a 3 meses de prática diária, você vai alcançar esse vazio, você vai chegar nesse momento aonde você vai entrar em contato com esse vazio que é o todo, tá? Mas, o que eu fiquei pensando com essa passagem, né, e que eu gosto muito de gravar vídeo falando de passagem, porque depois que acaba acontecendo que eu percebo, quando eu tô atendendo alguns pacientes, eles falam, pô, Fernanda, na hora em que eu estava naquela situação, eu lembrei daquele seu vídeo falando daquela passagem, daquela parábola, daquele conto, daquele fato, né? Então, sabe o que eu fiquei pensando quando eu escutei dentro do retiro essa passagem da xícara cheia, dos nossos encontros na vida, né? Todos os encontros nossos. Volto a falar, né, que o grande problema que eu percebo hoje, que aparece aqui no consultório, né, hoje aqui em casa, né, porque é tudo virtual, e que aparece com as pessoas que eu converso, né, e que o dia a dia nosso, se a gente não se policiar, isso começa a acontecer. Nós vamos cheios quando nós vamos dialogar. Nós vamos cheios de certezas, nós vamos cheios de segurança, nós vamos cheios de pensamentos, nós vamos sempre cheios. Quando a gente conversa com uma pessoa, dificilmente nós saímos de um lugar vazio. O que é conversar com uma pessoa e estarmos no lugar vazio? É escutarmos aquela pessoa sem julgamento, sem ter que falar, sem ter que se posicionar, simplesmente é escutar. Quando a gente conversa muitas vezes, eu volto a falar sempre isso, quando a gente vai conversar com alguma pessoa, a nossa xícara já está tão cheia do nosso chá,
já está tão cheia das nossas certezas, que quando aquela pessoa começa a depositar o chazinho dela no nosso diálogo, não cabe mais nada. Ou a gente não tem paciência, aquela xícara transborda, ou a gente mistura tudo, junto o chá meu de camomila com o seu chá de erva cidreira e vira uma miscelânea de chá. Dificilmente, quando a gente liga para uma pessoa, quando a gente está no zap com uma pessoa, quando a gente convive diariamente com uma pessoa, dificilmente a gente está numa escuta tranquila, numa escuta vazia, aonde eu só te escuto. E aí você fala, Fernanda, mas aí o que é isso? A pessoa, você só escuta a pessoa e se a pessoa quer se posicionar, se a pessoa quer falar alguma coisa, a pessoa vai te perguntar. E se a pessoa te perguntar, qual a primeira coisa que você tem que fazer quando você escuta uma pessoa? Me fala, me responde você essa pergunta que você está me fazendo. Dá asas para essa pessoa, ajuda essa pessoa, ela mesma, com os recursos internos dela, produzir aquilo. Porque as nossas relações são baseadas em projeções. A maior parte do tempo, quando a gente conversa com uma pessoa, nós estamos projetando situações nossas que nós passamos parecidas com aquela pessoa está passando. Situações das quais nós ou nos identificamos com a pessoa que está falando ou o que ela está contando de uma outra pessoa. E quando nós estamos inteiros com aquela pessoa, que está muito relacionado com o vídeo que eu já falei para vocês da comunicação não violenta, né, que a gente não reage, a gente escuta e se posiciona. Quem já viu esse vídeo, foi um vídeo que a gente comentou bastante aqui e eu comentei bastante em algumas sessões também com os pacientes. Mas o que eu queria assim, se esvaziem. Quando vocês ligarem para alguém, quando vocês buscarem alguém, quando vocês forem tomar um café, um chá, uma cerveja, um vinho com alguém, esteja vazio. Esteja inteiro para falar com aquela pessoa. Porque, gente, aquele encontro é mágico. As pessoas que passam na nossa vida, ou as pessoas que estão na nossa vida nesse momento, são pessoas que por algum motivo a gente precisa estar junto. Que a gente precisa aprender alguma coisa com essa pessoa e muitas vezes a gente precisa também doar-se um pouquinho, ensinar alguma coisa. Mas o ensinamento, ele vem da nossa xícara vazia e não da xícara misturada transbordando. Então fica a dica aí para vocês e aquele pensar gostoso do dia de hoje, sabe aquilo que eu falo para vocês? Somente se observem. Somente dá um passo atrás e perguntem, nossa, depois dessa interação que eu tive com a minha esposa, depois dessa interação que eu tive com a minha filha, com o meu filho, deixa eu pensar, eu escutei, eu reacionei ou eu estava vazia e deixei essa pessoa ser ela, essa pessoa se posicionar. Isso é mágico e quando a gente encontra pessoas assim na nossa vida, são as pessoas que a gente mais gosta de conversar. Porque é aquele tipo de pessoa que você fala assim, é aquele encontro de alma, é aquela coisa que você fala assim, que delícia, eu me senti ouvida, eu me senti compreendida. E então vamos levar essa parábola com a gente, que a gente só pode encher a nossa xícara ou ajudar ao outro, ou iluminar no sentido de encontrar esse lugar mais de paz, mais tranquilo dentro da gente, se a gente se esvaziar primeiro. E o processo de esvaziamento, ele tem milhões de técnicas que a gente pode fazer dentro da psicologia, dentro da meditação, do yoga, mas às vezes é só uma conscientização, assim, uma consciência, né? Deixa eu me conscientizar, como eu vou entrar nesse encontro, como eu vou entrar nesse diálogo, como eu vou entrar nessa relação, como que eu vou me posicionar nesse meu trabalho, né, com o meu chefe, com meus clientes. Eu estou ouvindo? Eu estou reagindo? Ou eu já chego com a minha xícara tão cheia que não tem espaço para nada nessa nossa relação? Tá bom? O retiro foi maravilhoso. Quem quiser dicas, ontem 2 pessoas já me escreveram, que eu vi que eu postei algumas coisas. É maravilhoso, retiro, assim, embora seja o contexto de você estar em casa, é bem diferente de quando a gente fazia retiros presenciais, né? Mas assim, só de você se retirar mesmo desse mundo
todo virtual e tudo mais, e poder estar estudando, né, os princípios do yoga, a filosofia do yoga, as meditações, né, algumas parábolas, até parábolas bíblicas. Então, assim, é maravilhoso, né? E o que fica de tudo isso, o principal que ficou para mim nesse retiro, é o quanto que a nossa vida ela é tão cheia de achismos, ela é tão cheia de ego, ela é tão cheia de um monte de coisa que nós em nenhum momento paramos para dar esse passo atrás, não é literal, né? Mas é um passo atrás assim, de dar uma respirada e falar assim, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com essa situação? O que eu quero? O que vai ser bom para ambos e não só para mim, e não só para alimentar meu ego? Esse tipo de atitude que eu vou ter, quais as consequências que causarão das pessoas mais próximas que eu convivo ou das pessoas até mais distantes, tá bom? Uma linda semana. Essa semana ou a próxima está sendo live do nosso projeto, aí do nosso workshop Meu Idaká sobre ansiedade. Temos uma convidada maravilhosa, uma neuro maravilhosa que está entrando também aí pra gente, para ela explicar um pouquinho todo o processo neuroquímico, cerebral da ansiedade. Enfim, tá cheio de novidade legal aí, que a partir agora eu voltando do retiro, a Carol tava no congresso, então a gente tá sentando aí para terminar de alinhar algumas coisas e tem novidade chegando aí, coisa para ajudar bastante a vocês e a nós também, porque toda vez que a gente fala sobre tudo isso, nós nos relembramos das partes nossas que ainda e sempre, às vezes, necessitam ser mexidas e curadas, tá bom? Uma linda semana para vocês, namastê e fiquem em paz.